os seus discípulos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você é discípulo do Senhor, você é servo do Senhor. Se não for, se prepare. Se não for, se prepare, porque nesta manhã Deus tem palavra de levante para a tua vida. Deus te convida a se sentar e ouvir os ensinamentos que Ele tem para você nesta manhã. E o consolo que Ele tem para você nesta manhã, para a sua alma. Em nome de Jesus. Então, as bem-aventuranças, a partir do versículo 3, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que reconhecem a sua fraqueza espiritual. São aqueles que reconhecem que é falho diante de Deus. São aqueles que pedem a misericórdia de Deus para vencer esse mundo, para vencer essa terra, né? Porque dessas pessoas é o reino dos céus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Porque o Senhor nos conforta, dizendo, ó, tu se sente fraco, tu se sente pobre de espírito, pois é de você mesmo, é para você mesmo o reino dos céus, é para você mesmo, já tem uma mesa preparada lá para ti. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tu tem chorado muito? Olha, Jesus te consola nesta manhã. Ele está aqui para te consolar nesta manhã. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Oh, glória a Deus. Aleluia. Os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, os mansos são aqueles que são pacificadores, são aqueles que não reagem não tem o espírito sanguinário, né? Eles se controlam a si mesmos, eles têm o domínio próprio. Os que têm o domínio próprio, esses são os mansos. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Oh, meu Deus, para viver nessa terra tem que ter fome e sede de justiça mesmo, né? Porque as injustiças são demais. A justiça do homem, como a palavra de Deus diz, é como trapo de imundícia, né? Então nós temos que ter sede e fome de justiça. E de que justiça? Da justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é pura. Ela é pura, ela não faz injustiça com ninguém. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Esses serão fartos. Tu serás farto da justiça de Deus. Deus está pronto para te justificar em todos os momentos da tua vida, mesmo quando alguém se levanta contra ti. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha, porque hoje é difícil, viu, quem tem misericórdia das pessoas. Hoje é difícil quem ama o seu próximo como a si mesmo. É muito difícil. Nós temos que ter misericórdia para que Deus venha ter misericórdia de nós também. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha só que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Os limpos de coração, aqueles que não têm maldade para com o seu próximo. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eles verão a Deus. Olha que privilégio. Você quer ver a Deus? Você quer ver? Então mantenha o seu coração limpo, porque o seu coração é trono do Espírito Santo de Deus. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Quem são eles? São aqueles que acalmam as tempestades, né? São aqueles que vê a tribulação, que vê a luta, que vê um se levantando contra o outro, e ele vem e acalma. E ele vem, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, ele traz a paz de Cristo ali no meio daquela confusão. Louvado seja Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem
e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você tem sido perseguido? Você tem sido injuriado? Você tem pessoas mentindo e te desejando mal? Você é um bem-aventurado, não se preocupe. Essa guerra não é sua, mas essa guerra é do Senhor, dos exércitos. Ponha ele como teu general de guerra na frente dessa batalha e você terá vitória. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tá vendo? Os profetas também foram perseguidos e somos perseguidos, né? De alguma forma nós somos perseguidos, nós somos humilhados, nós somos rejeitados, muitos zombam de nós, mas a vitória é nossa, não adianta. O nosso general não dorme, ele está 24 horas atento, guardando as nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. No versículo 13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para que nada serve senão para ser jogado fora. Olha só, olha como é forte, né? O sal, ele tem que ter a medida certa. Tem que ter a medida certa, você tem que ter a medida certa. Deus nos ensina a ter a medida certa. Porque se você for bruto demais, se você for uma pessoa estúpida, bruto, para que nada presta, viu? A palavra de Deus diz para que nada presta. Então tem que ter a medida certa, a medida exata. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. No versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade e edificada sobre um monte. Não tem como você se esconder. Se você é luz, não tem como você se esconder. Você não pode fazer igual Jonas. Jonas tentou se esconder do Senhor, foi parado no ventre de um peixe. Ele tentou se esconder do Senhor para não fazer o bem. Desejando o mal para os outros, ele se escondia da presença de Deus, desejando que aquele povo ali em Nínive fosse destruído, que Deus destruísse aquele povo. Mas não, se você é luz, você não pode ter esse sentimento. Se você é luz, você tem que ser diferente. Se você é luz, você tem que iluminar. Aonde quer que você chegar, você tem que fazer a diferença. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu vim de Praia Grande, eu peguei um Uber, né, da estação para cá, e quando eu vim no caminho, o motorista, eu evangelizando ele, e ele falou para mim assim: dona, eu creio em Deus, eu não sou nada sem Deus, mas eu não vou para a igreja. Eu tenho certeza que eu amo a Deus, mas eu não vou para a igreja. E eu falei assim para ele: a palavra de Deus diz, Senhor, que aquele que ama o Senhor faz a vontade dele. E se o Senhor não quer habitar na casa de Deus aqui na terra, como é que o Senhor vai morar no céu? Não tem como o Senhor ir para o céu se o Senhor não quiser habitar na casa de Deus aqui na terra. Não tem como. O Senhor precisa passar pela porta. Aí ele olhou para mim e falou assim: senhora, tem lógica o que a senhora está falando. Eu falei: com certeza tem lógica, porque a igreja é o portão dos céus. Passe por esse portão e fique lá dentro até que o Senhor te chame. E eu tenho certeza que ele recebeu aquela palavra. No versículo 15 diz assim: nem se acende uma candeia, se coloca um alqueire, mas o velador que dá a luz a todos que estão na casa. Tu tem que brilhar onde quer que tu esteja. Tu tem que iluminar, tu tem que falar da palavra de Deus. Tu tem que ter Jesus na frente de tudo que você faz e que você pratica e que você fala. No 16 diz assim: resplandeça a tua luz diante dos homens. Olha só, resplandeça a tua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Oh, irmãos, misericórdia, né? Hoje está tão difícil, hoje muitos se dizem crente, mas pode ser crente, mas não é cristão,
Porque o cristão é o seguidor de Cristo. Cristão é aquele que faz a vontade de Cristo. Cristão é aquele que não escandaliza. Você pode se dizer crente, porque até o diabo é crente, porque ele acredita que Deus existe, ele sabe que Deus existe. Mas cristão é diferente, irmãos. Tem muitos crentes escandalizando, mas o cristão, ele não escandaliza, ele teme a Deus. Ele teme a Deus. Porque o crente, ele escandaliza, ele destrói as almas, ele não entra no céu e não quer deixar ninguém entrar. Muitos estão escandalizados por causa dos crentes, mas os cristãos não. Os cristãos é diferente. Os cristãos permanecem na casa de Deus e traz à luz aqueles que estão fora. Então receba esse ensinamento da parte de Deus. Seja um cristão verdadeiro, seja um seguidor de Cristo. Um seguidor de Cristo. Não basta você dizer no peito, eu sou crente. Tem uma pessoa lá que eu aluguei um canto lá e essa pessoa se diz crente. Até conhece um pouquinho a palavra. Mas de crente não tem nada, irmãos. De crente não tem nada. Entendeu? Anda roubando, saqueando, enganando as pessoas. E isso escandaliza o reino de Deus. Esses crentes que são joios, eles escandalizam o reino de Deus. Mas o verdadeiro servo, ele não é crente, ele é cristão. Ele é cristão, ele é servo de Deus. Ele é seguidor de Jesus Cristo. Ele é seguidor da palavra de Deus. Então é esse ensinamento que nós traz para nós. Tu está sofrendo? Tu está sendo rejeitado? Tu está sendo humilhado? Tu é um bem-aventurado. Tu é um bem-aventurado, porque Deus está no comando da tua vida, Deus está no comando da tua casa, Deus está no comando da tua família, né? E eu aprendi uma coisa, a parte que eu sou mais atingida é a parte da enfermidade, mas muitos milagres eu tenho recebido com Deus. Glória a Deus. E eu aprendi uma coisa, que nessa parte que você é mais atingido, é a parte que Deus mais vai te usar. Porque a parte que Deus mais me usa é para cuidar dos enfermos. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amados. 7h49, horário de Brasília, dia 14 de novembro de 2025. Está aí uma palavra de fé, uma palavra fortalecedora, uma palavra onde nos traz a reflexão de quem nós somos no reino de Deus. Você é o trigo ou você é o joio? Porque a palavra de Deus dá uma diferença entre o trigo e o joio. O trigo é o filho do reino. Na parábola, Jesus ele diz que o trigo representa os filhos do reino, aqueles que foram transformados pela palavra de Deus. Guarde isso. Jesus ele quer transformar a tua vida e mudar a tua história. Ontem eu estava conversando com um empresário aqui da nossa cidade e ele é envolvido, né? Ele é envolvido com comportamentos humanos. Inclusive está fazendo um curso que nós fizemos alguns anos atrás, que é neurociência baseado no comportamento humano. E estávamos conversando, eu cheguei para ele e falei assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa semana eu tenho refletido sobre algo e não me interprete mal, eu não estou anulando o conhecimento, mas eu gostaria de trabalhar numa linha de pensamento com você. Conversando com ele ontem, eu estava falando sobre isso e quando a missionária falou do trigo, que o trigo é aqueles que foram transformados pela palavra, eu me lembrei dessa linha de raciocínio aqui que eu quero deixar também uma sementezinha, tá? Uma sementezinha no teu coração, para que você possa ser edificado em nome do Senhor Jesus. E aí o que foi que eu passei para ele? Eu disse assim, eu não estou mais intensamente, eu vou até falar melhor para vocês aqui, eu não estou mais intensamente buscando conhecimento.
E antes que você diga, pô, que é isso, apóstolo? Você que é uma pessoa que sempre incentivou o conhecimento, a busca, o autoconhecimento de todas as coisas, tal. E eu falei para ele, calma, deixa eu terminar a linha de raciocínio, e aí você vai entender aonde que nós estamos querendo chegar. Quando eu disse que eu não estou mais intensamente buscando o conhecimento, eu não estou anulando os conhecimentos que nós já obtivemos e que vamos obter, né? A vida é uma escola, todo dia nós aprendemos, tá? Mas é no sentido assim, ó, quando eu digo que eu não estou mais intensamente buscando conhecimento, eu estou querendo dizer para você assim, eu estou buscando relacionamento. Você consegue perceber a grande diferença? Porque é o que a missionária acabou de dizer aqui. Pessoas, elas se denominam dizer ser crente. E ser crente, na realidade, essa palavra, ser crente, a Bíblia diz que até o diabo é. Porque ser crente é crer em Deus. E a Bíblia diz o quê? Que ele crê e estremece. Estremece, para ver o temor que ele tem de Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus é poderoso. Ele sabe que Deus tem poder para todas, inclusive destituiu ele de onde ele estava. Então ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é Deus. E muitas pessoas dizem também que acreditam em Deus. Mas eu acredito em Deus. Não tem problema nenhum você acreditar em Deus. Tem pessoas que têm uma profundidade na Bíblia mais do que eu, e eu sei disso. Pessoas que têm uma mente brilhante, de autoconhecimento, profundo das Escrituras. Eu me sinto bem raso, né, nessa área, né? Eu estava fazendo um curso cultural, deixa eu até pegar aqui, que eu até postei para algumas pessoas. Foi um curso cultural, você vai entender que está dentro do que nós estamos querendo falar. E Tasso, pastor Tasso. Eu convido você a pesquisar depois, tá? Pastor Tasso. E ele deu uma aula, um seminário sobre religião. Deixa eu só, eu estou querendo pegar aqui a nota para me passar direitinho para vocês aqui, que as informações elas são importantes. Eu não quero trazer desinformação, eu quero trazer informação, né? Tarsus Liturgo, o nome dele, tá? Tarsus Liturgo. E deixa eu ver se está mostrando aqui o seminário que ele fez. Na segunda que ele fez o seminário num particular, né? Não está aqui, não está na. Eu salvei, mas não estou achando não. Bom, mas enfim, o que eu estou querendo dizer? Ele passou um autoconhecimento grandioso de Deus, e falou acerca de como, vou usar a palavra medíocres, né? Mediocridades. Medíocre, quando você pensa na pessoa medíocre, é uma pessoa mediana, tá? É que parece que a palavra está ofendendo, né? Mas não é. É uma pessoa mediana. Ela não tem nem tanto nem pouco. Ela é média. E ele estava fazendo umas pesquisas para ver como que os cristãos hoje eles estão vulneráveis na fé. Eles estão vulneráveis no posicionamento. Eles estão vulneráveis na questão de, eu uso muito essa palavra, fundamentado nas Escrituras. Em que sentido? Um cristão hoje, ele não tem muito como debater sobre, por exemplo, a fé que ele tem, as convicções que ele tem. Se alguém faz uma pergunta, desmonta ele facilmente.
Por quê? Falta de que isso? Falta de um preparo, falta do conhecimento com relacionamento em Deus. Então, o trigo, uma pessoa, quando Jesus fala que quer diferenciar o trigo e o joio, é uma pessoa que foi transformado pela palavra do Senhor Jesus. Então, essa pessoa, ela passa a ter uma convicção dentro dela, uma certeza dentro dela, que não vai ser uma ideologia ou desinformações que vai abalar, por exemplo, a fé dela. Por quê? Porque ela está firmada naquilo que ela acredita. Eu vou ver se hoje é possível trazer na segunda-feira, no núcleo lá da casa do irmão João Carlos. Eu saí de lá maravilhado. Até porque nós trouxemos a nossa memória recente aí da perda da minha mãe, né? Mas foi lá, missionária, uma irmã de 83 anos também, 83 anos de idade, que carrega uma fé genuína. Irmãos, carrega uma fé genuína, carrega a presença de Deus e carrega a unção de Deus. Coisas raras em nosso dia. Uma mulher de 83 anos defendendo a fé que ela tem que Jesus vai voltar de uma forma, inclusive ela pregou sobre as 10 virgens, de uma forma com unção, autoridade, poder e graça, que eu fiquei anestesiado de ver como que Deus pega uma... E olha como ela é muito parecida com a pastora fundadora da Ebenezer. Semi-analfabeta, não sabe ler direito, aceitou Jesus com seus 19 anos e nunca recuou mais, nunca mais voltou para trás. E uma pessoa que Deus tem usado ela nessa terra poderosamente. E quando ela começou a dar o relato, pregar com unção, com verdade, convicção e graça, a presença de Deus se manifestou de uma forma e numa simplicidade. Inclusive, eu gravei uma parte do que ela falou, está no meu Instagram, AP Davi Silva, você pode conferir o que eu estou dizendo. E, amados, eu fiquei assim, primeiro que eu me identifiquei muito, por ser muito próxima de como era a minha mãe também, né? Até vou adotar ela como minha mãe na fé, porque eu me alegrei muito. E convidei ela hoje para estar conosco aqui. E ela, minhas filhas não deixam eu sair muito, eu já estou com a idade muito avançada, mas elas não podem impedir de eu fazer a obra de Deus. Se é para fazer a obra de Deus, eu vou. E pediu ali um endereço e tudo. Eu falei, não, mas eu vejo se alguém pode buscar. Não, eu estou com 83 anos, mas não estou debilitada, não. E missionária, ela transmitindo ali uma certeza, uma fé, uma convicção, uma unção, falou no Espírito, falou em línguas, dançou no Espírito. Eu estou falando de uma mulher limitada de 83 anos, que fazendo assim, se deixando ser usada por Deus de uma forma que muito é maravilhoso. É maravilhoso. Eu glorifiquei a Deus. Por quê? Porque ela teve uma vida transformada pela palavra de Deus. Né? Tem que estar falando aqui porque os ouvintes estão ouvindo. Glória a Deus. Nossa pastora Normândia me deixou um legado muito grande, né? Eu aprendi muito com ela. Foi a minha mãe na fé, assim como a Rosane também, minha mãe na fé, né? Elas duas me ensinam muito na simplicidade, na humildade, na gratidão a Deus, né? Na responsabilidade de fazer a obra, na responsabilidade de servir ao Senhor como se deve, na responsabilidade de ser trigo e não joio. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É uma pessoa que nos deixou um legado muito grande, a pastora Normândia, nos deixou muitos ensinamentos, né? Uma moral incrível, uma pessoa incrível, que jamais pode ser esquecida na terra, porque aqueles que deixam um legado desse jamais serão esquecidos.
assim como os discípulos que jamais foram esquecidos, assim como Ruth, que jamais foi esquecida, assim como Esther, que jamais foi esquecida, assim a nossa pastora Normande. A palavra, ela vive até hoje, né? As sementes que as pessoas lançam, guarde isso aqui no teu coração, as sementes que as pessoas lançam, elas vão produzir frutos, ela vai produzir vida. Então, a pessoa pode não estar, mas os ensinamentos ficam, o testemunho fica, o legado fica, e aí é incontestável. A pessoa não pode nem mais estar nesse plano terreno aqui, que é o caso da minha mãe, mas tudo que ela fez pela obra do Senhor Jesus reflete, é impossível, né? Então nós estamos falando aqui da diferença do trigo e do joio. O trigo é a vida transformada pela palavra, o trigo cresce dando fruto, não é frutos, é fruto do Espírito, tá? É uma diferença muito grande, poucos às vezes sabem discernir isso. O fruto do Espírito é o que? Gozo, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. A Bíblia relaciona 9 fruto do Espírito. Então, uma pessoa transformada, ela tem o que? Ela é longânima, ela tem amor, ela é grata. É isso, irmão. Vai gerar na vida dela. Esses são os frutos que a Bíblia fala, que quem é transformado pela palavra de Deus, tá? Então é só você ir lá em Gálatas capítulo 5, que você vai ver do versículo 20, você vai ver o fruto da carne e o fruto do Espírito. Então são esses 9 frutos que são gerados nas nossas vidas através do que? Da palavra de Deus. Então ela cresce dando esse fruto. Ela era nervosa e agora ela tem a paz. Por quê? Porque ela tem o fruto do Espírito, que é o que? Amor, paz, longanimidade, benignidade. Ela é uma pessoa egoísta, agora ela é benigna. Ela tinha um pavio curto e agora ela é longânima. É fruto do Espírito, entendeu? E contra essas coisas, a Bíblia diz que não há lei. Então, o trigo, ele muda, ele amadurece. E eu acho muito interessante essa diferença brutesca do trigo para o joio, que o fruto se curva com o peso da semente, que é o símbolo da humildade, que a missionária estava falando aqui. Um dos atributos da minha mãe, que é inegável, era a humildade dessa mulher, assim como eu vejo também a humildade na vida da minha esposa, né? Não tem como não ver isso, né? Então, uma pessoa que é humilde, uma pessoa que tem um fruto do Espírito, ela se curva mediante a palavra, sabe? Quer ver uma pessoa ser trigo? É quando ela recebe uma palavra, ainda que de correção, mas ela se rende, mas ela se prostra, mas ela reconhece o erro, ela reconhece que ela precisa de uma mudança, que ela precisa de Deus, que ela precisa de ajuda. Esse é quem é transformado pela palavra, amados. Então, pastor, e o Senhor, ele deixou uma dica para nós, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Sim. Né? Pelo testemunho de vida, você vai conhecer a árvore. Você vai saber quem é quem, né? Então, amado, a pessoa que tem esse fruto, que é transformado pela palavra, ela se curva. Outra coisa, gera vida, porque o trigo, ele produz alimento, e o alimento que o trigo produz, ele sustenta, ele fortalece. Dá para você ver essa diferença brutesca? Aleluia. Você deve ter se alimentado já do trigo, né? Um pão, uma broa, né? Tantas coisas que é feito através do trigo. Então, não te sustenta? Não te fortalece? Assim são os que vivem o Evangelho, amado. Aonde passam, ele deixa paz, ele edifica, ele é testemunho da grandeza do Senhor. Então, só não vê quem não quer, quem é trigo e quem é joio. Quem é trigo, ele sempre vai estar, por onde ele passa, ele vai deixar as marcas de Jesus. Ai, glória a Deus. Por onde ele passa,
Se ali está uma turbulência, se ali está uma guerra, se ali está uma confusão, chegou o trigo, ele vai e derrama paz naquele lugar. Ele cessa a contenda. Ele não está nas rodas dos escarnecedores. O trigo não. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o trigo. Você não vai ver ele fofocando da vida de ninguém, falando mal da vida de ninguém, murmurando. Por quê? Porque ele produz o alimento. A semente que está dentro dele é o trigo, que é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus está em nós, a boca fala do que o coração está cheio. Olha o que nós estamos falando aqui desde as 7 horas da manhã. Nós estamos falando mal de alguém aqui? Nós estamos criticando alguém aqui? Não, por quê? Porque dentro de nós, o que está dentro de nós? Olha os testemunhos que já foram contados aqui. Olha como é que eu acordei hoje com a expressão: Deus pode tudo e faz tudo. Por que eu acordei dessa forma? Porque o Espírito Santo, eu já dormi com o Espírito Santo e já acordei com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, por onde passa, a pessoa ela traz edificação. Eu tenho certeza que você está sendo edificado com essa programação. Amém, hoje. Jesus. Não somente pelos testemunhos, mas pela palavra que está trazendo vida ao teu coração, está trazendo direcionamento para você e está trazendo fortalecimento para você. E nós estamos testemunhando aqui de pessoas que passaram nessa terra, que estão aqui nessa terra, que são os verdadeiros trigo. E o trigo, missionário Aide, é açoitado, missionário. É verdade. O trigo é pisado, missionário. Então, às vezes você olha uma pessoa, né, sofrida e acha que ela não tem Deus. Não, o trigo é açoitado, mano. O trigo é pisado, mas ele produz. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, ele enala a presença de Deus Todo-Poderoso. Está sofrendo, mas está radiando, está direcionando, está derramando unção. Você pode entender isso, amado? O trigo tem raiz profunda. O trigo tem raiz profunda. Mesmo diante das lutas, continua firme, porque carregam a vida de Deus dentro de si. Amado, hoje, infelizmente, a gente sabe que as raízes não estão tão profundas na vida de muitas pessoas. E é por isso que Jesus ele faz a comparação da casa que é edificada sobre a rocha e a casa que é edificada sobre a areia. Verdade, a casa que é edificada sobre a rocha, ela está firmada. Vem vento, vem tempestade, vem tribulação, vem perda, vem tudo, irmão. Mas ela não é abalada. Ela continua. Ela continua na presença do Senhor. Ela continua servindo a Deus. Por quê? Porque ela tem raiz profunda. Mesmo diante das lutas. Eu tenho uma árvore. Eu plantei uma árvore, um coqueiro, aqui na frente da igreja. E eu aprendi que o homem, quando ele faz essas 3 coisas, ele é realizado. Eu não sei se isso tem uma verdade, como é que eu posso dizer assim, uma verdade plena, mas faz sentido. 3 coisas que todo homem deve fazer, que é escrever um livro, plantar uma árvore e constituir uma família. Eu, graças a Deus, já fiz essas 3 coisas, né? Já constituí família, já tive filhos, e já escrevi livros e também plantei uma árvore. Eu estou dizendo isso porque esse coqueiro aqui, tenta arrancar ele agora. Tenta. Eu estou falando algo natural, não consegue. Pode pegar 10 homens ali, querer puxar aquele coqueiro, não vai conseguir, porque as raízes são profundas. Aleluia. O vento, passou um vento aqui de 80 km por hora. 80 km por hora, destelhou até telhados, mas ele permaneceu, ele ficava para lá e para cá assim, ó. O vento balançando, mas continuou de pé, amado. Verdade, Deus. Lembra que o trigo, ele
ele se curva. Então, quando o vento vem, não arranca o trigo, por quê? Porque ele se curva, ele se prostra, ele se rende. Quando ele está diante da tempestade, ele não fica com arrogância, com soberba, ele se rende diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda a passar essa luta, me ajuda a passar essa dificuldade, Senhor. Esse é o trigo, gente. Agora vamos aqui para finalizar, já são 8 horas e 12 minutos, e eu sinto a presença de Jesus aqui nesta manhã, mas vamos falar um pouquinho do joio. Agora é o oposto, né? Fica até fácil, né? Se o trigo, ele é filho do reino, o joio é filho do maligno. E aí não tem como também, amado. Não tem como servir 2 senhores. Não tem. Ó, a Bíblia é clara. Nós não podemos servir 2 senhores. Só há um caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Tá? Existe o céu, existe o inferno. Não existe intermediário. Não tem um terceiro plano. Não tem um terceiro plano. Ou você vai morar eternamente com Jesus, ou vai morar eternamente sem Jesus. Tá? Se no caso, se você se qualifica como trigo, você é considerado filho do reino. Agora eu vou falar um pouquinho do joio aqui. E você vai fazer a sua reflexão aí. O meu conselho, de quem está um pouquinho caminhando na jornada há 36 anos, o meu conselho é que você se renda. Se essa palavra está chegando para você, aleluia, e você se qualificar também como joio, você pode hoje arrancar toda essa semente. Como assim, apóstolo? Foi para isso que o Filho do Homem veio ao mundo, para destruir e desfazer toda a obra do diabo. Toda planta que meu pai não plantou seja arrancada em nome de Jesus. Então nós temos base bíblica para falar isso. Então há oportunidade para você, há chance para você, tá? O joio era uma planta chamada zizânio, quase idêntica ao trigo. Ela tem uma proximidade, a pessoa a olho nu assim, ela não consegue nem discernir, viu? Porque ela é muito idêntica ao trigo, quando jovem, quando eles estão crescendo junto. Então, um joio pode crescer com trigo, tá? Por isso que na igreja tem um trigo e tem um joio, pode crescer, mas isso é só quando é jovem, porque quando chega uma idade adulta, aí não tem mais como o joio se esconder. Quando vem um vento, não tem como o joio se esconder, porque o joio, ele é rígido, ele não se prostra. Então são aquelas pessoas rígidas, aquelas pessoas orgulhosas, aquelas pessoas soberbas, que ouve a palavra de Deus, sabe que está errado e não quer se render. Então, amado, o trigo, a diferença, eu vou falar aqui 3 diferenças do joio para o trigo, tá? Primeiro, que o joio não produz fruto. O trigo produz, o joio não produz fruto. Ele parece com trigo, mas não tem semente. Nossa, aqui é muito forte, hein? É estéril. O joio, nossa, aqui é muito forte. O joio é estéril. Eu já falei para vocês de 9 frutos do Espírito. Se uma pessoa, olha, é muito sério que eu vou dizer aqui, hein? Se uma pessoa, ela não consegue gerar paz, se ela não é longânima, paz, longanimidade, se ela não é benigna, paz, longanimidade, benignidade, se ela não é a pessoa de fé, se ela não é a pessoa mansa, preste atenção na revelação, amado. Se ela não gera isso, ela é estéril. E se ela é estéril, ela não produz fruto. E se ela não produz fruto, ela não é filho do reino, ela é filha do maligno. Parece trigo, mas não tem semente. É pessoas que não têm fruto na sua vida. Você não vê essa pessoa quebrantada. Você não vê essa pessoa com amor ao próximo. Você não vê o fruto do Espírito na vida dela, porque ela é estéril. Deus ainda deu oportunidade para Caim, né? Deu. Então, olha só, gente. Assim são os que têm aparência de piedade. Tiago fala sobre isso. Tem aparência de piedade, mas não tem transformação interior.
Entram até dentro das casas, né? A Bíblia fala, entra dentro das casas da viúva, dá aquele aspecto que é piedoso, mas quando você vai ver, é estéril. Não tem fruto, não tem fruto. O trigo é tóxico. Perdão, o joio é tóxico. O joio causa tontura e até envenenamento. São pessoas que matam com a palavra. São pessoas... Você sabe o que é envenenamento, né? Então a pessoa ela consegue envenenar outra pessoa contra outra. É joio. Você vê que às vezes você tem uma pessoa que você admira, tem uma pessoa que você, né, tem uma proximidade, aí chega um joio na tua vida. Ela vai jogar você contra essa pessoa. Pessoas que querem te aproximar guarde isso. Pessoas que querem te aproximar de Deus, um joio vai querer jogar você contra essa pessoa para você não ser próxima de Deus, para você não gerar fruto, para você não dar fruto, para você continuar estéril, para você continuar uma pessoa tóxica, para você continuar uma pessoa envenenando as outras pessoas. Então, o joio representa pessoas ou influências que, embora pareçam espirituais, eles espalham confusão. Você já viu? Por onde uma pessoa passa, ela traz confusão? Ela tem aspecto de joio. Espalha confusão, contendas, desânimo. Eu estava conversando ontem com um pastor e olha só isso aqui para você entender. Aí eu comprei uma viga missionária. Eu estou fazendo uma cobertura que é 7 metros de largura. Então, o prático, o viável, era eu comprar 2 vigas de 3,5 metros. Então, se eu comprasse 2 vigas de 3,5 metros, ficaria mais prático das pessoas manusear, enfim. Só que, assim, eu valorizo muito estética, eu valorizo muito o ambiente, eu valorizo muito essas coisas, eu sou meio detalhista nessas coisas. Só que ia ter uma emenda. Se eu mandasse trazer 2 peças de 3,5 metros, ia ter uma emenda, e seria visível essa emenda. Aí eu falei, mas visualmente não vai ficar legal essa emenda aqui. Então eu vou comprar uma peça de 7 metros, que aí quando você colocar, ela não vai estar emendada. Até quem olhar vai falar, nossa, cara, que bonito. E também vai, mas como é que vocês colocaram aqui? Porque é no segundo andar. Como é que vocês colocaram isso aqui em cima aqui, ué? E aí eu comprei. E aí eu estou conversando com esse pastor que está fazendo um trabalho aqui para mim. Eu estou conversando com o pastor e tal. Eu falei, pastor, eu acredito que nós vamos subir ela por aqui, assim, tal. E ficamos planejando, né? Antes de subir, planejando. E aí eu vi a possibilidade de subir ela. Só que todas as pessoas que eu chegava, porque eu sozinho não ia conseguir. Eu falei, pastor, aí chegou para mim, vai ter que ter 7 pessoas aqui. Exagerado, 7 pessoas. Depois, com 4 pessoas você não vai subir isso aqui não. E começou. E eu ia falar com as pessoas, quando elas olhavam o tamanho da viga, ela, não dá não, pô, não dá para fazer, como é que vai entrar aqui, como é que... Eu falei, dá, pai. E a última pessoa que eu chamei, bateu um desânimo tão grande, que é o joio. É quando você está falando de uma coisa, que você quer fazer algo maravilhoso, algo admirável, aí chega o joio para desanimar você. É isso aqui que eu estou querendo, o exemplo é só esse. Você é das pessoas que quando alguém quer fazer algo extraordinário, algo importante para Deus, te anima ou te desanima? Se você dá ânimos para a pessoa,
você está dentro do reino de Deus, do Filho do reino. Agora, se você, amado, só traz desânimo, não, isso não vai dar certo, para que isso? Você não está sendo filho do reino. O teu comportamento, as tuas ações, as tuas atitudes, não tá. Irmão, eu não tenho nada contra você. Eu só estou explicando sobre trigo e joio, que foi Jesus que deu essa parábola, tá? Estou só trazendo a diferença. A diferença. Você pode mudar isso. Nós temos ainda 10 minutos aqui. Está tendo oportunidade. Está tendo oportunidade. Eu só estou só forrando o teu coração aqui. Então, o joio não produz fruto, o joio é tóxico. Então, são pessoas que espalham confusão, contenda e desânimo. E o joio se mantém ereto, que é aquilo que eu disse. Enquanto o trigo maduro se inclina, lembra que eu disse que o joio ele pode crescer junto até um tempo, porque quando chega a maturidade, o tamanho, né, que ele é mais alto, aí que vem os ventos, a tempestade, as dificuldades, o joio se inclina, mas o trigo se inclina, e o joio, por ser ereto, ele continua duro e em pé. Ele não se prostra. Essa aqui é uma das maiores diferenças aqui. É símbolo de orgulho, resistência ao arrependimento e religiosidade sem vida. É isso que é o símbolo do joio. É pessoas orgulhosas. É pessoas que resistem à voz de Deus. É pessoas que não querem se arrepender, mesmo sabendo que é errado e que está errado. Então a semelhança, amado, externa não engana a Deus. Eu disse que você pode olhar para a plantação de trigo e ter joio. Dificilmente você vai identificar. Você só vai se identificar nesse exemplo que eu dei aqui para você, tá? Mas a semelhança externa não engana a Deus. Por quê? Porque Deus te conhece. Verdade. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. O Salmo 139 diz que Ele sonda e conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Deus sabe quem eu sou. Não adianta eu estar aqui falando essas coisas se o meu coração não estiver em Deus. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe. A melhor, eu digo assim, né? A melhor maneira de saber de uma pessoa é Deus, que conhece você de cabeça para baixo. Eu vou usar a expressão de minha mãe, que minha mãe um dia falou para mim: Deus vai te virar do avesso. Então Deus conhece por dentro. É verdade. E outra pessoa, no meu caso, a minha esposa e meus filhos, são as pessoas que me conhecem. Por que a minha esposa? Porque ela acorda comigo, ela dorme comigo, ela sabe quem eu sou. Não tem nem como eu me esconder. Não tem como me esconder. Então, a semelhança externa não engana a Deus. E Jesus deixou claro: ambos crescem junto. Então, amado, deixa eu dar uma notícia para você. Agora eu vou falar para os extremistas. Vou falar para os extremistas. Você que é trigo e que já está querendo arrancar o joio. A Bíblia fala que ambos crescem junto. Você não pode arrancar o joio da casa de Deus. Olha que loucura. Porque eles crescem junto até a colheita. Deus é tão... Aqui é o amor de Deus, tá? Aqui é a misericórdia de Deus e aqui é a graça de Deus. Deus até permite que essas pessoas continuem no teu círculo, no teu ambiente. Deus até permite. Agora, quando chegar a colheita, quando chegar o grande dia, que Paulo escreveu, que no abrir e nos fechar de olhos, aleluia, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados. Quando chegar esse grande dia, aí o joio não vai subir. Aí só quem vai subir é o trigo. Porque ambos crescem junto até a colheita. Então não adianta se disfarçar. Não adianta você permanecer num ambiente
mostrando ser quem você não é. É melhor você se render. É melhor você se prostrar. Isso significa que trigo e joio convivem na mesma igreja, no mesmo ambiente. Até no meio da família, eles vão estar ali, não tem como. Aos olhos humanos, vai ser difícil distinguir, a menos que você guarde um ensinamento desse, você vai começar a assemelhar as coisas, né? Mas aos olhos humanos é difícil distinguir. Deus não se precipita, Ele vê o coração e revela no tempo certo. Meu Deus, isso aqui é forte demais. Deus, ele poderia arrancar o joio, né? Você podia estar falando assim, pô, mas por que Deus não arranca logo essas desgraças? Mas Deus, ele vai se revelar no tempo certo. Então, no tempo certo, você vai saber quem é quem. Você vai saber quem é quem, tá? Para a gente finalizar, a colheita é onde a verdade aparece. O trigo é recolhido para o celeiro, que é a salvação. O joio é amarrado e lançado ao fogo, juízo. Então a separação é a obra final de Deus, não nossa. É Deus quem vai fazer essa obra, tá? Não é você não, não sou eu não. Eu tenho um testemunho aqui, mas eu não sei se eu posso, se ia dar tempo. Meu Deus do céu, tão edificante. Vamos deixar para a próxima, vai. Mas eu vivi isso aqui, tá? Por influência de outras pessoas, eu quase arranquei uma pessoa de dentro da igreja. E o Espírito Santo foi muito bondoso comigo, eu me consertei antes. E hoje essa pessoa se tornou uma mulher de Deus. Glória a Deus. Porque eu não me precipitei, tá? Então cada um mostra a sua verdadeira identidade pelo fruto. Quer conhecer uma pessoa? Decore Gálatas 5, versículo 20. Os 9 frutos do Espírito, tá? Trigos são aqueles que vivem arrependidos, buscam a presença de Deus, produzem fruto do Espírito, amor, paz, domínio próprio, que ele não é estéril, ele vai produzir. E joios são aqueles que têm aparência, mas negam o poder do Evangelho, vivem sem frutos, sem mudança, agem guiado pela carne, não pelo Espírito. Então o trigo representa o cristão verdadeiro e o joio representa o falso discípulo. O trigo frutifica, o joio apenas imita. No exterior são parecidos, no interior são completamente diferentes. Amado, que Deus possa... recebi uma mensagem aqui, ó, peraí. Recebi uma mensagem aqui da missionária, né? A missionária Dolores, ela é a dona da rádio, né? Pode ficar mais à vontade, glória a Deus, glória a Deus. Então, amado, é muito edificante essa mensagem, né, que nós estamos aqui, esse dia de hoje. Então eu vou dar o testemunho, então, porque vai fortalecer você. Vai fortalecer você. Você que está aí entronizado, né, já desse ambiente que nós estamos aqui, vai te fortalecer. Alguns anos atrás, eu vou dizer aproximadamente porque eu não lembro, mas tem mais de 15 anos, pronto. Mais de 15 anos atrás. Uma jovem, ela, através de um testemunho de vida, da minha esposa, porque a minha esposa, para mim, ela é uma das maiores pregadoras, o missionário ID. A Rosane, a mensagem dela é vida. A mensagem dela é vida. Por quê? Ela não prega com palavras. Atitudes. Ela prega com atitudes, com testemunho. A mensagem que a minha esposa carrega, minha filha, é de vida, é de testemunho, não é de palavras. Não é de palavras. Então, pelo testemunho e pela vida, né, da minha esposa, essa jovem estava passando uma turbulência muito grande na sua vida, inclusive tentou suicídio, para você ver, tentou suicídio por causa de um aborto, tentou um suicídio, e essa jovem, ela começou a frequentar a nossa casa, tudo, e ali a gente orava, mas nós não sabíamos da gravidade. Um dia, olha a coisa forte, um dia,
Eu e Rosane saímos. E a Letícia era pequena, e nós deixamos ela com a Letícia. Sabe o que aconteceu? Ela pegou os medicamentos, tentou tirar a vida mais uma vez. Ela ia se suicidar dentro da minha casa. E aí Deus usou, sabe quem? Letícia. A Letícia, quando viu, ela chegou a ingerir alguns comprimidos. A Letícia, quando viu ela passando mal, Letícia pequena, foi, colocou a mão, repreendeu em nome do Senhor Jesus, e aquela jovem não morreu. E aí o que aconteceu? Ela começou a frequentar a igreja. Aqui que entra o que eu estou querendo dizer para você. Ela começou a frequentar a igreja. E eu estou falando de uma jovem que tinha a sua vida no mundo. E o que uma jovem faz no mundo? Balada, festa, bebida, né? Roupas sensuais, né? A palavra é essa, roupas sensuais, tudo tal. E a vida dela era isso. E ela começou a vir para a igreja. E como ela estava passando essa turbulência, tentando tirar a vida dela, tudo tal, ela não estava trabalhando, ela estava desempregada. Quando ela começou a vir para a igreja missionária, ela vinha com as roupas que ela tinha, essas roupas que ela usava, roupa colada, sensuais. E tudo bem, ela começou a frequentar, né, frequentar a igreja, tudo tal. Até aí, eu como recebia ela na minha casa, não tinha olhos maldosos para ver a roupa dela, não. Amados, passou-se uns 3 cultos, passou-se uns 3 cultos. De repente, eu vou pegar aqui para vocês entenderem. De repente, veio um joio que estava aqui dentro, Veio um joio aqui. Aí chegou para mim, irmão, isso aqui, diante de Deus eu falo, tá? E com temor. Foi uma experiência que eu tive, tá? Aí veio esses joios e chegaram para mim, terminou um culto missionário, um mover de Deus, um aquebrantamento de Deus, tal, libertação, um culto maravilhoso. Aí chegou essas pessoas aqui que causa, né, envenenamento, que é tóxico, né? Aí chegou para mim e falou assim: pô, pastor, desse jeito não dá. Olha só, olha a semente. Pastor, desse jeito não dá. Aí eu, inocente, né? Como assim? O que não dá? Ele, pô, a gente estamos querendo viver uma vida de santidade. O que o joio faz? Aparenta, né? Tem aparência de piedade. A gente estamos querendo, né, pastor, nos santificar, estar mais perto de Deus. Olha a conversa, gente. E eu fiquei sem entender. Eu falei, tá, mas tipo assim, o que está acontecendo? O que está impedindo você de se santificar? Aí ele chegou e falou: aquela jovem que está vindo na igreja, o senhor já viu a roupa que ela vem? O senhor já viu? Não tem, eu não estou conseguindo ficar na presença de Deus. Porque o coração, imagina, né? O que estava, os olhos, a Bíblia fala, os olhos é mal, pô. Os olhos dele estavam nas trevas, né? Então ia ver o quê? Ia ver isso mesmo. Quando ele falou aquilo, poxa, ela usa essas mini saias, a hora ela vem com as calças coladas, e ele relatando isso para mim, dizendo que aquilo estava tirando ele da presença de Deus, e que eu tinha que tomar uma atitude. Assim não dá, pastor. O senhor tem que tomar uma atitude, o senhor tem que conversar com essa menina, porque ela está
fazendo pecar. Amados, eu vou ser verdadeiro e vou contar exatamente o que aconteceu, tá? Aquela jovem já tinha ido embora, a igreja já tinha ido embora, eu fiquei conversando com ele até o final, fui embora, tal, beleza. Fui com aquela semente, com aquele envenenamento. Eu fiquei com a minha mente envenenada. Quando foi no outro culto, quando chegou no outro culto, escuta o que aconteceu. Essa jovem, ela tinha um costume, ela sentava na frente. Ela costumava sentar na frente da igreja. Quando eu fui começar o culto, amado, ela sentada na frente, para onde foi que eu olhei? O que ele me falou, não tem jeito. Como que eu vou me santificar? Olha a roupa que ela... Eu olhei, ela estava de mini saia. Quase eu não consegui pregar. Foi uma luta travada. Por quê? Porque eu pregando e eu falando assim, não, eu tenho que mandar ela se levantar. Eu tenho que mandar ela ir lá para trás. Gente, diante de Deus, eu vivi isso uns 4 cultos. Essa guerra, essa luta dentro de mim. Aí não, pregando nesse conflito, eu vou conversar com ela quando acabar o culto. Aí a última vez que eu estou pregando, e eu falei, não, de hoje não passa não. Acabando o culto eu vou sentar com ela, vou falar com ela, tal, beleza. Acabou o culto, eu cheguei, tinha conversado com a minha esposa, e falei, Rosane, fala que no final do culto eu quero conversar com... Eu não vou dar o nome não, que ela é bastante conhecida. Beleza. E aí acabou o culto. A Rosane foi para o gabinete, eu fiquei me despedindo dos irmãos e fui em direção ao gabinete. Quando eu estou indo em direção ao gabinete, o Espírito Santo, que está aqui, o Espírito Santo bradou dentro de mim. E o Espírito Santo falou, não mate essa jovem. Se você falar para ela da roupa dela, você vai matar essa jovem. Eu até me emociono. Eu tomei um tranco. E eu fiquei assim, bom, meu Deus, mas agora ela está lá esperando. Ela não sabe o que eu vou falar, mas ela está esperando. E o que eu vou fazer? Entrei no gabinete e tal. Vamos orar, tal. E aí eu cheguei, comecei a conversar com essa jovem, né? E eu falei, como é que você está? Né? Você tomou uma decisão tão importante na sua vida, né? De aceitar Jesus. E ela na inocência dela, né? Estou muito feliz, minha vida está transformada, eu não sinto mais vontade de me matar. Nossa, Deus está mudando a minha vida, e eu quero me batizar. Gente, olha o que saía de dentro dessa jovem, a pureza. Quem convence é o Espírito Santo. A pureza, missionária, a pureza. E foi, e as minhas lágrimas, e ela não entendendo nada, e as minhas lágrimas descendo. Por quê? Porque se eu não tenho aquela conversa e eu chegasse falando o que o outro queria que eu falasse, ela não ia ter oportunidade de expressar. Verdade. E quando ela começou a expressar aquilo, eu chorando e tudo tal, eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, o que eu ia fazer, Jesus? Aí eu comecei no meu pensamento, pedir perdão para Deus e tal. Aí, para concluir, quando foi no final, ela acabou com tudo. Ela acabou comigo, acabou com tudo. Ela chegou assim e disse assim, eu lembro até hoje, ela falou assim, pastor, mas eu gostaria de falar algo para o senhor. Aí me deu um frio, porque eu pensei que já tinham chegado nela. Sim. Eu pensei que já tinham chegado nela. Ela, mas eu preciso falar algo para o senhor. Eu gelei, gente, eu gelei. Ela chegou assim, eu sei que eu agora sou a nova criatura em Cristo,
E eu sei que as minhas roupas, elas não são apropriadas para me estar aqui na igreja, mas eu quero falar para o Senhor que eu estou orando a Deus. Olha que coisa linda, o Espírito Santo convencendo. Eu estou orando a Deus para me dar um emprego, Espírito Santo convencendo. porque quando eu tiver dinheiro eu compro roupas. Meu Deus. Gente de Deus, se o Espírito Santo não estivesse na minha vida, aquela jovem poderia ter ido para o inferno. Você entende? Quem é trigo? Quem é trigo tem amor. Aleluia. Quem é trigo tem paz. Aleluia. Quem é trigo é longânimo. Ele não se precipita. Aleluia. Quem é trigo tem palavra de vida. Glória a Deus. Você entende isso? Quantas pessoas já não morreram espiritualmente por causa de palavras, por causa de precipitações, de contendas. Alguém muitas vezes uma vontade tão grande de servir a Deus e você vai e mata aquela pessoa por causa da tua religiosidade, por causa ou da tua espiritualidade, entre aspas, que dá até para começar a duvidar, porque se eu sou trigo, eu tenho que ter palavra de vida, eu tenho que ter sabedoria, conhecimento. Verdade, Deus. Tremendo. E amado, eu tenho para mim nesses 36 anos, foi a maior experiência, uma das maiores experiências ministeriais que eu tive foi essa. Vocês não têm ideia. O homem vê por fora, mas Deus vê por dentro, né? Vocês não têm ideia, amado, o peso que saiu. Aí depois eu chamei essa pessoa que trouxe, né? Que trouxe a contenda, o veneno. Eu chamei essa pessoa, ministrei na vida dela. Falei, você não tem noção, você não sabe o que está acontecendo. Olha o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. Inclusive até saiu da igreja. Eu não aceito. Ele quis dizer que eu estava passando mão, cobrindo, né? Acobertando o erro, acobertando o pecado. Olha só, gente. Mas para vocês terem noção, hoje, vamos falar de hoje então? Hoje, uma mulher de Deus, casada, com filhos, uma família abençoada, Glória a Deus. uma mulher que tem as mãos abençoada por Deus, ganha almas para Jesus que você não tem noção, não tem ideia. O trabalhar de Deus, né? Coisa linda. Então, valeu a pena ouvir a voz do Espírito Santo. Então, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é a única voz que você tem que ouvir, é a voz do Espírito Santo. Aleluia. Que você venha ter discernimento. Hoje você ouviu o testemunho milagroso aqui, que Deus fez na vida da missionária, que talvez você não tenha nem noção, nem ideia, mas ela ia ficar cega, ela ia perder os olhos, e Deus ali usou a mão do médico, foi poderoso também para... Isso ainda vai fazer 2 meses, hein? 2 meses, Recente. e os olhos dela estão perfeitos aqui, né? Ia fazer uma cirurgia terrível, 2 rins, pô, a pessoa não pode perder os 2 rins. E Jesus foi e curou. Então você ouviu maravilhas de Deus, poder de Deus, palavra de Deus. Glória a Deus. E eu quero encerrar essa programação Glória a Deus. orando a Deus pela sua vida. Eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso grupo aqui para ver se tem pedidos de oração, para que a gente possa estar invocando o nome do Senhor, que nós possamos, amado, que nós possamos ser trigo. Glória a Deus. Se nós possamos ser trigo, irmão. Se você está com alguma dificuldade, peça a Deus. Aleluia. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que alivie dá e não lance em rosto. Se você está com uma dificuldade de perdoar, peça a Deus. Aleluia. Se curva, é só você se render. É só você se render. Senhor, eu estava muito rígida.
Eu sou uma pessoa muito dura, muito rígida, mas eu quero que o Senhor passe o óleo, aleluia. Glória. Eu quero que o Senhor passe o óleo da unção sobre a minha vida. Eu quero me aquebrantar, eu quero me quebrantar diante de Ti. Eu quero me render diante da Tua palavra, que é a verdade, Senhor. Não perca essa oportunidade. Faça isso, faça isso, entendeu? Reconheça que algumas atitudes suas estão fora do reino de Deus. E você foi chamado para ser filho do reino de Deus. Você não foi chamado para ser filho da perdição, filho do maligno. Não, amado, não. Hoje o Pai está falando com seus filhos. Aleluia. E o Pai tá querendo, né, que você se aproxime dele. Aleluia. É aquilo que eu falei com o empresário ontem. Eu não estou buscando conhecimento, eu estou buscando relacionamento. Glória a Deus. Eu quero me relacionar mais com esse Deus. Eu sei que eu preciso me relacionar. Eu estou me relacionando pouco. Eu quero me relacionar mais ainda. Porque quanto mais eu me relacionar com Deus, mais Deus vai se revelar para mim. Aleluia, Jesus. Verdade. Você acredita nisso? Você acredita? Então, Deus preparou essa manhã, né? Até prolongamos aqui. Quero agradecer, né? Por ter nos cedido mais essas meias horas aqui. Mas nós precisávamos, amado, completar, né? Vamos assim dizer. Nós precisávamos completar essa mensagem de hoje, tá? Então, nós já vamos orar. Um bom dia aí para Samária, para Vanderlei, um dia para Vanderlei, para Marli Moraes, deixa eu ver quem mais aqui, para Lena, para a missionária Dolores, quem mais está aqui conosco? Acabou de mandar aqui, Glória, como maravilhoso chegar ao conhecimento da palavra e reconhecer e examinar a nós mesmos. Glória a Deus. É a Marli, né? Marli Moraes. Louvado seja Deus, então, pela sua vida, por essa manhã de programação aqui. Nós também estamos aqui com telespectadores aqui também. Deixa eu ver se tem algum chat aqui. O Rodney, bom dia, Rodney. A paz do Senhor Jesus para você aí também, tá? Então nós vamos estar encerrando aqui a nossa programação e depois nós vamos ouvir, né? Com o Thales Roberto aqui, nós vamos ouvir Gabriela Rocha, Nada Além de Ti. Oh, como eu amo essa música, tá? Missionária, vamos clamar ao Senhor Jesus? Amém. A irmã faz oração, depois a gente cumprimenta em nome de Jesus. Vamos entrar na presença do Eterno agora, nesse momento, onde você estiver, se você puder se prostrar, se render, falar com o papai, faça isso em nome de Jesus. Querido e amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus eterno, Deus amado, que os teus ensinamentos que tu deste hoje para a nossa vida, Senhor, que venha ficar gravado na tábua do nosso coração, para nós não pecarmos contra ti, Senhor. Nos ajuda, Pai. Senhor, nos ajuda a nos consertar cada dia. Nos ajuda, Deus, nos purifica, Senhor. Nos lava com teu sangue sagrado, nos limpa, nos restaura, para que nós venhamos ficar mais alvo que a neve. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu te peço por cada ouvinte, por cada família, para que nós, cada pessoa que receber essa mensagem, que receber esses teus ensinamentos, Pai, e que nós venhamos ser transformados, que nós venhamos ser limpos, Pai, pela Tua palavra, que nós venhamos ser joio, Senhor, e não trigo. Arranca, Pai, toda raiz maligna do nosso coração e transforma a nossa vida na beleza da Tua santidade, Senhor, e não trigo. Ó Deus, é no nome de Jesus que nós te agradecemos por esse rico momento, por essa rica oportunidade, Deus, porque em muitos países já, Senhor, não se pode ter essa oportunidade. É verdade.
falar sobre o teu nome livremente. E nós temos, Deus. Mas que nós não venhamos perder, Senhor, não pode ter essa oportunidade. Que nós venhamos se dispor a falar sobre o teu nome livremente. Que nós venhamos se dispor a fazer o teu querer. Que onde quer que nossos pés, Senhor, for colocados, nós venhamos ter luz. Que a tua luz venha brilhar sobre fazer o teu querer. Meu Deus, é onde quer que nossos pés, purifica a colocados. Tira toda impureza da nossa mente. Que a tua luz tira brilhar sobre. Purifica os nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Sonho do nosso coração. Em nome de Jesus. Purifica os nossos olhos, Pai. Purifica os nossos olhos, Senhor, para que nós não venhamos olhar para isso, mas para que nós venhamos, Senhor, amado Deus querido, enxergar a tua riqueza. Purifica, está dentro dos olhos, Senhor, para que nós não venhamos olhar para isso, mas para que nós venhamos, Senhor, amado Deus querido, enxergar a tua riqueza, Senhor, para que não entre nenhuma palavra contrária no nosso coração. Ó Deus Todo-Poderoso, as nossas vidas, e as nossas mãos sejam mãos abençoadoras na terra, sejam mãos providenciadoras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, de milagres, prodígios e maravilhas no teu nome. Sejam mãos abençoadoras, Senhor, os nossos pés, sejam mãos que eles sejam iniciadoras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, de milagres, prodígios e maravilhas no teu nome. Que eu te agradeço, Senhor, os nossos pés, sejam mãos que eles sejam iniciadoras, Senhor, tudo de milagres, prodígios, Aleluia. nós te agradeço pelos teus milagres, pelas tuas maravilhas, pelos teus livramentos, tudo de milagres, totalmente Deus, pelos teus milagres, pelas tuas maravilhas, e eu agradeço a presença de cada um, totalmente Jesus. Em nome de Jesus, Pai, continuando a tua presença que nós estamos, meu Pai, porque nós somos filhos do reino, Senhor. Nós somos os teus filhos, Senhor, e nós nos rendemos diante da tua palavra nesta manhã, porque nós somos filhos do reino. Nós reconhecemos, meu Pai, porque precisamos ser transformados pela palavra do eterno, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que cada dia mais possamos gerar, Senhor, gerar, Senhor, Pai, em nome do Senhor Pai, Cristo, de amor, cada dia mais de amizade, de benignidade, de fé, de mansidão, de temperança, de domínio próprio. Pai, nos ajuda a ter domínio, benignidade, nos ajuda a ser uma pessoa temperada, de temperança, que os excessos, todos os excessos venham sair da nossa vida, meu Pai. Todo excesso de religiosidade caia por terra em nome do Senhor. Que os excessos estão querendo levar ferro e fogo, Pai. Todo excesso de religiosidade. A vida temperada, Senhor, é como um alimento saudável, Pai, que não tem muito sal nem menos sal, mas tem um tempero exato. E dos nossos lábios, Senhor, venha sair palavras temperadas, saudáveis, Pai, que vai trazer sabor, que vai dar vida para aqueles que não têm vida, que vai trazer sustento, Pai, que seja um alimento, Senhor, que nem vai dar vida para aqueles que um alimento saudável, está trazendo saúde espiritual para a tua igreja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos nos aprofundar mais, Senhor. Nós não queremos ser pessoas importantes, nós queremos estar firmados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós queremos carregar a vida de Deus dentro de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos em busca, Senhor, de relacionamento. Nós estamos em busca não de uma superioridade, Pai. Nós queremos nos aprofundar mais. Nós queremos mergulhar mais nos teus mistérios, Pai. Em nome do Senhor, toda a superfície, Pai. Nós queremos nos aprofundar mais, meu Pai. Saia da nossa vida, caia da nossa vida em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a ser profundos, nos ajuda a ter intensidade, Pai, com as tuas coisas, Pai. Ser um cristão verdadeiro, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que toda rigidez, com as tuas coisas, toda vaidade, Senhor, caia por terra pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Que toda resistência ao arrependimento, meu Pai, caia por terra em nome do Senhor, Pai. Torna corações acessíveis, que toda resistência ao arrependimento, meu coração, caia por terra em nome do Senhor.
trabalha porque tu estás para trabalhar, Senhor. Assim como tu fizeste uma grande obra na vida daquela jovem, Pai. Senhor, quantos precisavam ouvir esse testemunho, assim como tu fizeste, pessoas que podem estar sendo envenenadas com palavras. Traz, Senhor, o espírito de cura nesta manhã, Pai. Cura as feridas, cura os traumas, cura as mágoas, pessoas que já foram machucadas, pessoas até, meu Pai, que estão curas de tanto sofrimento que passou, ou desse ambiente tóxico que nós estamos falando, meu Pai. Senhor, transforma essas vidas, de tanto sofrimento, transforma essas vidas, muda a história, desse ambiente tóxico que nós estamos falando. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós estamos buscando, Senhor, melhorar a cada dia mais. Nós estamos buscando a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Mas nós estamos buscando, Senhor, hoje melhorar a cada dia. Senhor, já apresentamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento, Pai. Que vidas venham ser salvas, transformadas, libertas, curadas, renovadas pelo teu poder, Pai. Atrai as pessoas que hão de contemplar a tua graça, a tua glória nessa noite, renovadas em nome do Senhor Jesus. Atrai as pessoas em nome do Senhor, hão de contemplar a tua graça, queremos, tua Pai, adorar a Deus, renovadas em nome do Senhor e agradecer, Senhor, por esse momento precioso que nós estamos aqui na tua presença, Pai. Eu te louvo e te agradeço, não porque mereço, mas porque confio em ti, Senhor. Eu quero apresentar, Senhor, a saúde, Senhor, da Emanuele. Oh, meu Pai, que agradeço, não porque mereço, mas porque confio em ti, Senhor. Eu quero apresentar, meu Pai, vai de encontro agora. Nós estamos falando de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo vê e de um Deus que tudo sabe, de um Deus que está também em todo, que tudo pode. Eu sei que o Senhor é o Deus de perto e eu sei também que o Senhor é um Deus de longe. Então alcança agora, Senhor, esta criança agora, aonde ela se encontrar, alcança com as tuas mãos, com o teu poder, meu Pai, com essa palavra de transformação, meu Pai, onde ela cura, tira, Senhor, toda a enfermidade, meu Pai, com essa palavra de transformação, sangue que foi vertido aqui na cruz do Calvário, Senhor, venha, Senhor, fazer uma obra extraordinária, para que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Glorifica o teu santo nome nesta manhã, Senhor. Para que o nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus que nós oramos, louvamos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa canção, Gabriela Rocha e Thales Humberto. Daqui a pouco nós encerramos a nossa agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa canção, Gabriela Rocha e Thales Humberto. Daqui a pouco nós encerramos a nossa agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa canção, Gabriela Rocha e Thales Humberto. Daqui a pouco nós encerramos a nossa agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa canção, Gabriela Rocha e Thales Humberto. Daqui a pouco nós encerramos a nossa agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa canção, Gabriela Rocha e Thales Humberto. Daqui a pouco nós encerramos a nossa agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa canção, Gabriela Rocha e Thales Humberto. Daqui a pouco nós encerramos a nossa agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa canção, Gabriela Rocha e Thales Humberto. Daqui a pouco nós encerramos a nossa agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa canção, Gabriela Rocha e Thales Humberto. Daqui a pouco nós encerramos a nossa agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa canção, Gabriela Rocha e Thales Humberto. Daqui a pouco nós encerramos a nossa agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa canção, Gabriela Rocha e Thales Humberto. Daqui a pouco nós encerramos a nossa agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa canção, Gabriela Rocha e Thales Humberto. Daqui a pouco nós encerramos a nossa agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa canção, Gabriela Rocha e Thales Humberto. Daqui a pouco nós encerramos a nossa